Coisas que eu estou fazendo para sair da pobreza aos 31 anos. Muitos dizem que 30 anos é a idade do sucesso, né? Mas, para mim, para mim ainda não chegou o sucesso. Mas depende do que é sucesso, né, pra gente. Mas, no meu caso, também não. Independentemente do que é sucesso pra mim ou pra você, ainda não. Pra mim, eu não alcancei ainda o sucesso. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonhava, aquilo que eu imaginava conseguir aos 30 anos. Eu ainda não alcancei. E desde os meus 29 anos pra cá, eu venho, eu venho me incomodando com a minha situação. Então eu decidi, né, começar a estudar alguns assuntos, a buscar informações para poder mudar a minha vida. E eu listei aqui algumas coisas que, porque eu procrastinei muito, né, desde que eu comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento, né, em algumas áreas para poder melhorar de vida, eu tenho procrastinado muito. Então agora eu quero colocar em prática as coisas que eu tenho aprendido, as coisas que eu tenho estudado. A primeira coisa delas é me autoconhecendo. Me autoconhecer. Saber o que eu sou boa, o que eu faço de melhor, é, o que eu gosto de aprender, o que eu gosto, o que eu evito. Saber os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Por exemplo, um dos pontos fracos que agora eu já sei é que eu procrastino. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, mas eu demoro para colocar em prática. Eu sabendo disso, eu vou procurar formas de, de fazer eu agir, entendeu? Formas para me agir. Coisas de eu procurar agir, porque se eu colocar um objetivo muito grande para me agir, meu cérebro ele quer poupar energia, ele não vai, ele vai dizer que eu não consigo fazer aquilo porque é uma tarefa muito grande. Então, se eu colocar uma tarefa pequena e eu vencer ela e fazer, então na próxima eu já vou pegando mais confiança e vou conseguir colocar em prática. Ponto 2, decidindo o que eu quero de verdade. Decidir o que a gente quer de verdade é um dos principais pontos. Por quê? Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Mas quando a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se eu quero mudar de cidade, mas eu não sei para qual cidade eu quero ir, então qualquer cidade serve. Mas se eu quero mudar de cidade, eu sei que eu quero ir para São Paulo, eu já sei qual trajeto eu vou pegar, né? Quais ônibus, é, já sei a rota. Então, nos objetivos é a mesma coisa. Se eu, qual é o objetivo que eu quero de verdade? Então, eu vou saber a rota, o que, que eu tenho que fazer. Disso que eu tenho que fazer, eu descrevi aqui, eu vi um cara no YouTube falando, você lista 7 passos daquilo que você quer, para você alcançar aquilo. E aí, desses 7 passos, você pega o que mais te levaria para perto daquilo. E você pega esse passo e divide ele em mais 7 micropassos para você fazer. Assim se torna mais fácil a execução e você vai estar mais próximo daquele objetivo. O terceiro passo que eu vou estar fazendo é investindo em mim mesmo. Investindo em mim, em conhecimento, investindo na minha aparência, me vestindo melhor, me alimentando melhor, cuidando de mim melhor, para me sentir, para eu mesma me sentir bem comigo mesmo, me vestir para mim, não para os outros, para fazer com que eu me ame mais, que eu me sinta especial para mim, entendeu? Porque se eu não for especial para mim em primeiro lugar, se eu não cuidar de mim em primeiro lugar, eu não vou conseguir. Porque aquilo que a gente pensa que as pessoas pensam da gente é o que eu penso de mim, entendeu? Eu penso tal coisa de mim e aí eu espero que outra pessoa pense aquilo de mim. É aquela história, né? Quando você cuida do jardim, as borboletas vêm. O quarto passo, mostrar o meu trabalho na internet. Vencer a vergonha, o medo do julgamento e me colocar no meu lugar na internet, no mundo, né? No mundo daquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero fazer. Eu comecei uma conta do Instagram do zero, coloquei todas as pessoas que eu conheço. É tipo um trend, né, que tá tendo, mas isso eu aproveitei, nem postei vídeo nenhum lá ainda,
mas aproveitei isso para poder me destravar, né? Bloqueei as pessoas que toda vez que eu ia postar, aparecia algumas pessoas na minha cabeça assim que eu ficava, nossa, se eu postar isso, fulano vai pensar isso, vai falar aquilo. Eu bloqueei todas as pessoas que eu conheço. Porque eu não quero, não é nem por tanto por medo do julgamento, porque eu quero enfrentar isso uma hora. Mas porque a gente trava e fica, vou falar isso e essa vergonha de estar tentando e estar começando. Então, se me trava, eu quero encurtar esse caminho para mim poder começar. Depois que eu começar e tiver me desbloqueado ali porque eu ainda não falo muito bem na frente das câmeras, né? Então eu quero me destravar, quero falar com outras pessoas que eu não conheço para poder porque quando a gente fala com as pessoas que a gente conhece e que se expor a alguma coisa, as pessoas ficam, não sei o que, isso não dá certo, esse negócio de internet não é pra todo mundo, blá, blá, blá. Então eu não quero ouvir isso, não quero ouvir nada que me faça desacreditar daquilo que eu acredito, que tente parar aquilo que eu acredito, né? Eu acredito na internet, eu acredito que eu posso fazer isso, então eu vou fazer. E se pra isso eu tenho que bloquear as pessoas, eu vou bloquear as pessoas. O quinto passo é que eu estou estudando neurociência e física quântica. E desenvolvimento pessoal, isso tudo ali, uma coisa foi puxando a outra. Quando eu comecei a estudar marketing, aí a gente aprendia sobre o comportamento das pessoas, como elas agiam, por que elas agiam. E aí eu comecei a estudar neurociência, como o nosso cérebro funcionava, que ele se acostuma a agir de uma certa forma, e se você não mudar aquele fluxo ali que ele fica o tempo todo ali trabalhando em segundo plano, de forma inconsciente, você vai continuar vivendo a mesma vida, tipo um programa que fica rodando, né? Então, por isso que aí foi uma coisa, foi puxando a outra, comecei a estudar neurociência, fui para física quântica, aí lei da atração, que é o nome gourmet para a fé, né? Que a Bíblia diz que você pedir, crer que já recebeu, você receberá. Então, tudo isso ali, uma coisa puxar a outra, e eu gosto muito desse assunto. Sexto é melhorar a minha comunicação. Esse canal do YouTube é uma das estratégias que eu quero para poder melhorar como eu falo, minha linguagem corporal, porque eu sei que tá muito ruim, mas no começo é assim mesmo. A minha fala também ainda às vezes é enrolada, às vezes eu esqueço o que eu vou falar. Então, mas isso é normal para quem tá começando. Então, se você também tá começando, não se preocupe que você fazendo repetidamente, nós vamos ficar bom, porque eu também ainda não sou bom. Sétimo passo, servir mais pessoas. Por exemplo, a minha conta nova do Instagram, que eu vou criar, eu vou falar sobre criação de conteúdo, que é o que eu estudo, que é o que eu trabalho. Então, eu vou, lá nessa conta, eu vou ensinar as pessoas como elas criarem os seus próprios conteúdos, né? Como usar as redes sociais para vender os seus produtos. E vou trazer ali conteúdos gratuitos e aquilo ali vai atrair mais pessoas, né? Vou estar ajudando ela de forma gratuita e em algum momento ela vai querer comprar algum produto meu. Espero que esse vídeo agregue a sua vida. E é isso. Até a próxima.